Let's go, gravando. Aê, bora começar então. Ó, não esquece que tu tem que interagir, tá? Interagir? É, você vai interagir, tá bom? Você vai interagir comigo, tá? Vamos lá. Posso começar? Pode. Ai, obrigado. Luz, câmera, ação. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal! Gente, hoje eu vim contar pra vocês como que foi a minha experiência no Doe Suas Férias. O Gustavo, ele tá assim, tipo, uau, o que que é, né, tá? Não, eu quero que você pergunte o que que é o Doe Suas Férias. Vou fazer de novo. Ô, chefa. Fala. Cefa. O que é o Doe? Bom, o Doe Suas Férias nada mais é do que um movimento de jovens e adolescentes aqui da cidade de São José. A gente escolhe uma cidade do oeste, meio oeste, serra de Santa Catarina, e aí a gente vai lá para passar um final de semana evangelizando e levando a palavra de Deus para as pessoas. E hoje eu vou contar para vocês como que foi a minha experiência no melhor final de semana, gente, da minha vida. Porque esse Doe de 2023 foi simplesmente maravilhoso. Se eu chorar aqui, tá tudo certo. A gente foi nos dias 21, 22 e 23 de julho para a cidade de Arroio 30, aqui em Santa Catarina. Ela fica no meio oeste catarinense. É uma cidade extremamente católica e tem uma parte da cidade que é satanista. Então vocês imaginam como é que foi, né? Quem conhece, né? Pressão espiritual a todo momento. Só os bafão, né? As cruzes viradas pra baixo. Mais ou menos isso. Aonde a gente fez o culto era... Eles tinham feito... Eles fazem cultos satânicos. Onde a gente fez o culto. Então, tipo assim, foi bem... A gente expulsou os demônios e a gente foi fazer o culto, entendeu? Porque a gente é desses. A gente saiu daqui na sexta-feira à noite, era umas 11 horas da noite, mais ou menos, da sede de São José. E a gente chegou lá, era umas 7 horas da manhã. Tudo perfeito, gente. Na minha visão, esse foi o Doe que mais teve pressão espiritual. Quando eu cheguei lá na cidade, o meu corpo, ele tava dolorido, assim, tipo, eu não tava com vontade de sair, eu não tava com vontade de nada. Eu só queria ficar eu só queria voltar pra minha casa, voltar pra minha cama e dormir. Porque essa era a sensação que a gente tinha, que tinha alguma coisa de errado ali, sabe? O mundo espiritual tava muito em cima da gente, assim. E não era só eu que sentia isso, todas as pessoas que estavam junto comigo, também no meu grupo, elas sentiram isso. E é muito doido falar isso, entendeu? Tipo... Foi... Hã? Adeus purinho. Ah, meu Deus, foi assim, uma pressão espiritual muito forte, assim, foi muito pesado. Mas vamos lá, chegamos lá no sábado de manhã e a minha equipe, porque né, eu tenho muita sorte com isso, na verdade, a minha equipe foi escolhida para ir para uma parte da cidade que era tomada por satanistas. Inclusive, os pastores que estão lá, eles são ameaçados. Sim, os satanistas ameaçam esses pastores, porque a igreja fica no meio da cidade. E, tipo, eles não conseguem, né, provavelmente, né, Deus agindo, amém, eles não conseguem, eu acho, que fazer os cultos deles, ou eles ficam incomodados com a igreja ali, e com o evangelismo e tal. Então, tipo assim, tem pastores sofrendo perseguições no nosso estado, gente. Vocês têm noção disso? Não precisa nem ir pra Palestina. Não precisa. Você não precisa ir pra Coreia do Norte pra ter perseguição. Vai pra Arroio 30 que tá tudo certo, entendeu? Você existindo hoje na internet, você já sofre perseguição, entendeu? Então tá tudo bem. E quando a gente chegou nesse local, a gente orou e a gente foi evangelizar nas casas. Encontramos uma senhora muito fofa, muito, muito querida. Ela recebeu a gente muito bem, bateu foto com a gente. Ai, adoro gente do interior, gente. É muito legal ir pro Doe do interior, cara. Porque a gente encontra as pessoas e as pessoas são muito simples. Leite quente na lenha. É mais ou menos isso. E aí é muito fofo, porque tipo, as pessoas recebem muito bem a gente. E a gente foi passando pelas casas e tal, até que a gente chegou em um bar. A gente evangelizou num bar. Evangelizamos num bar. Quando a gente chegou no bar, 4 pessoas estavam no bar, fora o dono, além do dono, né? Não, junto com o dono eram 5 pessoas, junto com o dono. E quando a gente chegou nesse bar, tinham 2 homens tomando cerveja e 2 mulheres fumando narguilé. E quando eu cheguei lá, Deus colocou uma palavra no meu coração. De uma situação que eu já tinha passado no início do ano, que vai ter um vídeo falando sobre isso depois. E Deus começou a me incomodar sobre aquilo ali. E eu achei que era coisa da minha cabeça, né? Porque a gente faz isso, né? Deus tá falando, a gente acha que é o inimigo
comigo, tentando, né? Tentando agir aqui, entendeu? E a gente não dá voz pro Espírito Santo. E aquilo ali começou a me incomodar e Deus começou a falar comigo, vai aí, vai nessa palavra. E eu falei, não vou fazer nada, eu não ia falar. Qual que era a palavra? O de Eclesiastes 3, aquela do... do você não é um acidente. Você não é um acidente, sabe? Deus começou a me incomodar naquela palavra. E aí eu falei, eu não vou fazer nada. Gente, eu fiquei gravando, eu fiquei batendo foto, eu fiquei louvando com o pessoal. Eu falei assim, Senhor, eu não vou falar nada. Porque se for da tua vontade, se for da tua vontade aquela, né? Querendo provar Deus, né? Se for da tua vontade, se for da tua vontade, alguém vai vir falar comigo, Júlia, dá a palavra. E aí eu ia falar alguma coisa. Já que ninguém veio falar comigo, eu fiquei na minha. Só que eu tava muito incomodada, porque eu olhava uma moça e eu sentia que tinha que falar alguma coisa pra ela. E aí, quando o nosso líder do grupo orou, ele terminou de orar, eu falei essa palavra. Eu falei assim, olha, a gente não veio aqui por acaso. Deus mandou a gente aqui. Vocês podem achar que o nascimento de vocês, o nascimento dos filhos de vocês estarem nesse dia, nesse horário, aqui no bar, pode ser tudo coincidência, mas não foi. Deus planejou isso aqui. E quando eu comecei a falar isso, eu olhei para uma moça e eu vi assim que todo mundo tinha abraçado ela, todo mundo tinha dado uma palavra para ela e o coração dela muito fechado, assim, sabe? Tipo, muito... Ela tava muito, sabe, assim... Quando tu olha pra pessoa, falta, tipo, um passo pra ela aceitar Jesus. Ela tava assim. E aí eu comecei, tipo assim, eu bati o olho nela, eu comecei a falar e Deus começou a me usar pra falar com ela. Aquela mulher começou a chorar. Aí eu comecei a chorar junto, né? Porque... E aí, depois daquilo ali, eu falei com ela, Deus me usou pra falar com ela. E aí, quando a gente chegou lá, eu olhei pra ela, comecei a falar com ela, Deus me usou pra falar com ela, ela começou a chorar. E aí eu fui lá, dei um abraço nela e falei que Jesus amava ela. E o líder do nosso grupo falou assim, novamente, perguntou pra ela, depois disso tudo que aconteceu, depois do que a Ju falou, você não quer aceitar Jesus? Ela disse que sim. E, gente, 3 pessoas naquele bar aceitaram Jesus. 3 pessoas dentro de um bar, cara! Céu, o inferno perdeu, eu não sei como é que é inglês. Gente, 3 pessoas... Eu nunca tinha ido fazer um culto no bar, eu já tinha ouvido falar, né? Game over pro inferno. E num lugar que era tipo assim, a gente evangelizou a mulher do manda-chuva, entendeu? Do negócio todo lá. E aí quando a gente foi colocar a mão na cabeça dela, ela disse que não. Porque a cabeça dela tinha sido consagrada. Cara, foi muito punk. Tipo, depois a gente foi descobrindo as coisas. Foi muito punk, assim. E, gente... Não. O pior é o marido dela. Que ele não tava na hora. Ele não ia nem receber a gente. Isso já era fato, assim. Mas Deus planejou aquele momento pra gente estar ali com ela e com os filhos. E Deus ainda falou que tava dando um livramento pros filhos dela, pra um dos filhos dela. Deus estava cuidando da família dela. Que iria acontecer uma tragédia e não iria acontecer porque Deus estava no controle das coisas. Acho que aquela mulher, ela só não chorou porque faltou só mais um tiquinho, assim, sabe? Ela tá, tipo, a um passo de ir pra igreja, assim. É uma sede espiritual, assim, muito forte, sabe? E aí, gente, eu já fiquei felizona da vida que a gente evangelizou em um bar. Entendeu? Tipo, eu voltei pra Arroio 30, pra onde a gente tava. Tipo, felizona da vida. A gente evangelizou num bar. Só que a gente ainda tinha o domingo. E no domingo, os nossos líderes falaram que a gente ia fazer cultos dentro das casas. Cultos domésticos. E nesse domingo, a gente conheceu a Dona Adília. Cara, a Dona Adília, ela mora no meu coração, assim, pra sempre. Eu nunca vou esquecer essa senhora e o que Deus fez na casa dela. A gente chegou na casa, a gente passou pela casa dela, ela tava estendendo roupa. E aí tinha mais 3 meninas que não eram do meu grupo de sábado. Foram elas que foram visitar a Dona Adílis no sábado. E quando a gente passou, a Dona Adílis ficou triste. Porque a gente passou e a gente não ia entrar na casa dela pra fazer o culto. Aí as meninas assim, não fica tranquila, que daqui a pouco vai vir uma equipe aí e tal. E aí acabou que a gente errou o caminho e era na casa da Dona Adílis. Gente, GPS lá, né? Deus tinha encontro com ela. Literalmente, Deus tinha encontro com ela, cara. Foi... Vamos continuar. O diabo quis desviar a rota. O diabo quis desviar a rota, mas foi aqui, entendeu? É isso aí. A gente entrou na casa da Dona Adílis e a gente começou a conversar com ela. E ela muito feliz porque a gente tinha ido fazer um culto na casa dela. Ela tava muito feliz. Mas a gente via no rosto dela, no semblante dela, ela muito triste, muito abatida. E quando eu entrei
Na casa dela eu vi uma senhora muito cansada. Deus batia na tecla, assim, uma senhora cansada. E não só o corpo físico, o espiritual dela também muito cansado. E aí a gente cantou alguns louvores e tal. A esposa do nosso líder, a Julie, ela começou a falar. E aí nosso líder já tava sem voz. Coitado. Ele assim, eu não vou dar a palavra hoje porque eu estou sem voz. E, literalmente, cara, ele tá sem voz até agora, tá? Depois de uma semana. Coitado. E aí ele chegou pra mim e quando a Julie começou a falar, a gente começou a cantar, Deus me deu a palavra de Romanos 8:38, que é nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem as potestades, nem os principados, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. E aí eu não lembrava onde é que ficava essa... Eu não lembrava onde é que ficava a passagem, porque eu tinha esquecido. Mas eu lembrei que eu tinha colocado ela num post meu no Stories do Instagram. E aí eu fui procurar, tipo, fui lá fui procurar o post, entendeu? Tipo, procurar, tipo, todo mundo orando. Tipo, a Bíblia é zero, né? Não, eu esqueci onde é que ficava. Tipo, na minha cabeça, tipo, eu lembrava do versículo. E Deus começou a me falar, procurando stories. E, tipo, eu fui procurar mesmo, porque, tipo, na minha cabeça não vinha o versículo na minha cabeça, cara. Bendito seja o Instagram. Graças a Deus, aleluia. E aí eu fui lá, peguei, bati um print e falei pro meu líder, eu tenho a palavra se tu quiser. Ele, maravilha. Aí a esposa dele começou a falar e aquela senhora já começou a chorar. A gente cantou mais um hino e aí eu falei pra ela esse versículo e também aquele de Isaías 43:13, que agindo eu quem impedirá, né? Eu tava no manto, viu? Tava no fogo. E aí, quando eu terminei de falar isso, Deus começou a me mostrar que ela tava assim, ela precisava de uma cura espiritual e física, que ela tava muito cansada. E realmente, ela começou a chorar e ela começou a falar que ela tava entrando em depressão, porque o filho dela tava doente e eles não sabiam mais o que fazer. E ela tava preocupada com o filho e através dessa preocupação ela não tava cuidando dela. Então ela estava se sentindo realmente cansada. O corpo, a alma dela estavam cansados. E aí eu comecei a falar aquilo ali pra ela, ela começou a chorar e começou a falar sobre as coisas que estavam acontecendo com ela, não só com o filho, porque ela estava falando sobre o filho dela primeiro, né? E aí uma das minhas amigas, que é a Roberta, Rorô, eu te amo. Eu já tinha pensado em pedir pra ela orar. E aí o nosso líder, o Cleiton, ele falou assim, Roberta, faz essa oração pela dona Adilis. E a Roberta sentiu das meninas imporem as mãos nela, tanto no corpo dela, né? E foi isso que elas fizeram. A Julie abraçou ela, e aí a Roberta impôs as mãos nos pés e nas pernas dela. E outra menina, que eu não lembro o nome, gente, eu sou péssima pra lembrar nome, né? Maravilhosa eu. E a outra menina do meu grupo começou a orar pelas costas dela. Essa senhora, ela simplesmente começou a chorar quando a gente começou a clamar e ela começou a cair. Tem um vídeo disso, não sei se tu viu no meu Instagram. Ela começou a cair, ela abraçada na Julie, ela começa a cair, assim, tipo, e chorando. E quando ela caiu no chão, ela começou a se debater, tipo, jogando assim de um lado pro outro, assim. E a gente achando que era, uau, possessão demoníaca, gente, a gente vai ter que tirar o diabo daqui. Gente do céu, não tô preparada pra isso não, hein, Senhor. Mas aí o Espírito Santo falou pra Roberta que aquilo ali era uma cura que ela tava tendo. E ela gritava, a minha dor tá saindo, o que tá acontecendo? A minha dor tá saindo e tal. E ela gritava dentro da casa dela. E a gente orando. De repente, ela parou. Ela parou, gente. Ela parou. Gu, ela parou. Ela não falou mais nada, ela não fez mais nada. Ela simplesmente deitou e dormiu. Ela dormiu. Nesse momento eu achei que... É até engraçado de falar, gente. Pronto, subiu ao céu. Exatamente. Eu pensei, todo mundo pensou isso. Ela pediu tanto pra descansar que o Senhor resolveu, não, vou levar ela aqui pra descansar comigo. Eu juro, eu comecei a ficar desesperada porque eu achei que realmente a gente tinha matado a dona Dilly, gente. Tu não tem noção. Assim, pronto, vamos ter que chamar o SAMU pra acudir a dona Dilly. A família dela vai matar a gente, entendeu? Tipo, pronto. E aí, novamente, o Espírito Santo fala pra gente, não, ela está descansando. E, gente, ela dormiu por uns 2, 3 minutos, tipo, ninguém acordava ela. Ninguém. A gente chamava ela, ela não respondia.
ela começou a ficar gelada. Gente, é muito doido falar isso. Ela começou a ficar gelada, a gente realmente achou que a gente tinha matado aquela senhora, entendeu? Mas mesmo assim, a gente começou a clamar, começamos a orar, voltamos. E o nosso violeiro, o Gustavo, continuou cantando lá e tocando e tal. E a gente orando e a gente clamando. Até que Dona Dilis acorda. É agora que eu começo a chorar, gente, porque agora é a melhor parte do meu final de semana inteiro. Ela levanta com um sorriso lindo no rosto e apavorada, assim, tipo, olhando assim pra tudo, assim. E ela diz que ela não encontra mais os jovens que entraram na casa dela. Ela encontra anjos, porque ela tava vendo anjos na casa dela. Quando ela começou a falar isso, meu Deus do céu, eu comecei a chorar muito. E eu tenho registro, tipo, de quando a gente chegou lá, uma senhora com a cara batida, com o rosto triste, e no final ela tava pulando de alegria com a gente. A gente começou a cantar músicas, assim, alegres e tal, e ela começou a pular com a gente. E ela agradeceu a Deus e agradeceu a gente por ter participado lá, ido com ela. E ela bateu foto com a gente e ela disse que queria ter o contato com a gente. E o nosso líder, inclusive, tem contato dela. E a gente conversa com ela. É uma senhora que vai ficar marcada pro resto da minha vida no meu coração. E eu tenho um amor muito grande por ela. A gente tá orando todos os dias pela Dona Dilis. E, gente, eu acho que o melhor doe da minha vida, sem dúvidas. Eu já fui em 5 edições e essa foi a melhor. Não tem jeito, gente. Chorei tanto, Gu, chorei tanto, que eu cheguei na igreja e a gente tava tipo, uau! A gente fez um culto de ação de graças no domingo de manhã. A gente chegou tipo em euforia, tu não tem noção. Que o nosso líder, ele foi dar o testemunho, né, da Dona Dilis. Ele foi o primeiro. E tipo assim, ele chorando, eu chorando, todo mundo chorando, todo mundo que tava no grupo chorando, todo mundo. Foi muito lindo o que Deus fez. E a gente crê sim na salvação da família da Dona Dilis, na cura do filho dela. E nós sabemos que meu Deus do céu, aquela senhora, ela é simplesmente incrível, gente. Ela pediu pra bater foto nossa, ela pediu pra fazer vídeo, perguntou como é que era aqui e tal. Cara, mó papo legal assim com ela. Muito gente boa. Dona Dilis, eu levo ela no meu coração pra sempre. Sempre. Dona Dilis, eu amo a senhora. Que Deus te abençoe. Esse vídeo não vai nem chegar pra ela, gente. Mas só pra deixar registrado que eu amo ela, gente. Eu tô assim, entendeu? Não sei como é que eu termino esse vídeo. Cara, eu tô chorando de novo. Dá uma palavra pra quem ouviu esse vídeo. Dá uma palavra? Se você acredita que Deus pode restaurar a tua vida, a tua família, não desiste. Eu falei pra Dona Dilis que era só uma pedra no caminho. Porque Deus às vezes prova a gente, né? Pra saber a nossa fidelidade no amor dele. E eu falei pra ela e eu falo isso pra vocês hoje. É só uma pedra no caminho. Porque é que nem Isaías 43 diz: agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Mas você tem que insistir só mais um pouquinho. Não desiste agora. É só mais um pouquinho. E é isso, gente. Um beijo. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!